Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Já domingo, dia 24, né? 25, quase final de mês de... É 24, acho que hoje. Queridos, queremos estar dando continuidade a uma palavra que temos trabalhado. Nós estamos trabalhando as 12 coisas que provocam a ira de Deus. Falamos sobre 7 coisas que provocam a ira de Deus. E quais são? É bom a gente sempre estar lembrando. Amado, saiba que teimosia provoca a ira de Deus. Idolatria provoca a ira de Deus. Murmuração, quem diria, hein? Deus fica irado com murmuração. Soberba, Deus fica irado. Vontade própria, tome cuidado com a vontade própria. Muitas vezes pode transgredir com a vontade de Deus e Deus ficar irado com você. E comigo também. Adultério e fornicação são coisas que provocam também a ira de Deus. E falamos na quarta-feira sobre rebelião. E tinha pouca gente, eu quero fazer uma breve introdução com rebelião. E a 8ª coisa é rebeldia. Estamos na 7ª mensagem desse tema. Então vamos ver rebelião. O que é rebelião e o que é rebeldia? Parece ser a mesma coisa, mas tem algumas conotações diferentes. Vamos para o texto da palavra que se encontra aqui em Números, capítulo 32, versículo 10 a 14. Enquanto os irmãos acham, eu vou orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de aqui estar, ó Pai, e de poder expressar a Tua palavra, de poder, Senhor, entregar esse recado que o Senhor tem para as vidas aqui. Ajude-me, Senhor, dê sabedoria, interprete, organiza a minha mente, os pensamentos, que eu possa explanar de forma compreensível a palavra do Senhor e que ela possa trazer vida para nós, em nome de Jesus. Em Números 32, versículo 10 ao 14, diz da seguinte forma, novamente aqui: então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou. O que está acontecendo aqui? Por que a ira do Senhor se acendeu? A gente tem que ver o contexto anterior no 32. Queridos, aqui os irmãos, rapidamente, eles estavam chegando à terra prometida, a terra de Canaã. Havia saído há 38 anos atrás, faltava 2 anos somente para completar. Eles haviam saído há 38 anos atrás do Egito. Mas pouco tempo após, aqui Gad e aqui Rubens, eles chegaram. Israel conquistou a terra de Gileade, antes do Jordão. E aí ele pediu para Moisés, falou: Moisés, no versículo 5, se achamos graça aos seus olhos, dê-nos essa terra aos teus servos em possessão e nos faça passar o Jordão. Moisés, como um grande líder, teve uma grande preocupação e relembrou de um fato lá atrás, pouco tempo que o povo saiu do Egito, a qual era para eles rapidamente já estarem na terra prometida, e ali Deus fala para Moisés escolher 12 príncipes, não era qualquer pessoa, 12 pessoas de cada tribo que se representasse a sua tribo e se ver a terra. E eles foram, voltaram e viram que a terra era boa mesmo, mas 10 deles reprovaram a terra. 10 deles viram só as dificuldades e se rebelaram contra
Senhor dizendo, nós não podemos com aquele povo, nós somos igual gafanhoto, nós somos pequenininhos, é tudo povo grande, é tudo povo forte, um povo poderoso. E por causa disso, a ira do Senhor veio naquela ocasião e eles ficaram 40 anos no deserto, estão há 38 e agora estão começando a conquistar tudo de novo. E aqui Rubens e Gade, ele fala, olha, nós achamos a terra, nós temos gado e nós não queremos ir. Mas o texto continua aqui, versículo 11. E os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão essa terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, pois perseveraram em seguir o Senhor. Aqui nós vemos que os filhos de Ruben e os filhos de Gade aqui eram pessoas novas, porque os únicos que estavam ali naquele grupo de 60 anos para cima era Josué, Caleb e Moisés, porque o resto já havia tudo morrido. Então aqui Moisés exorta e fala o que Deus fez. E versículo 13, assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fez-o andar errante pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, ainda mais para acrescentar o furor do Senhor. Se deixardes de segui-los, ele os deixará de novo no deserto e destruirei esse povo. Queridos, o que é rebelião? Eu anotei aqui, fui procurar lá no dicionário. Rebelião é uma revolta. Rebelião é uma resistência à autoridade. É uma resistência ao poder constituído, caracterizando por desobediência, obstinação e oposição. E Deus, amados, ele ira-se com a pessoa assim. E nós muitas vezes vemos aqui, ele fecha muito bem, eu vou fechar esse parágrafo. Se deixardes de segui-lo, também eles vos deixará no deserto e destruireis o povo. Queridos, se todos aqui, o povo de Israel era uma equipe de 12 tribos. Da mesma forma como família, nós somos uma equipe. E todos numa equipe ajudam. Se um parar de ajudar, o que faz? Desanima todo o resto. E aqui Rubens e Gade queria parar. Amados, nós não podemos frustrar os planos do Senhor. Porque se de alguma forma, nós nos rebelarmos contra a vontade do Senhor, aí a gente está por conta própria e sozinho de novo. Agora eu quero passar lá para agora o novo tópico, que é a questão, nós falamos de rebelião, a rebeldia. Vamos para Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Um livro após, Deuteronômio 7, do 4 ao 9, se eu não me engano, é o texto aqui. Deuteronômio 7, no primeiro 4. Olha só. Em Deuteronômio 7, 4, fala: pois elas fariam desviar os seus filhos de mim, para que servirem a outros deuses, e a ira do Senhor se acendeu contra vós, e depressa os consumiria. Porém, assim lhe fareis: derrubarei os seus altares, quebrarei suas estacas, cortarei seus bosques e queimareis as imagens de esculturas, porque povo santo és ao Senhor teu Deus, e o Senhor teu Deus te escolheu
para que fosses povo próprio de todos os povos da terra. Aqui foi quando Deus deu as leis de conquista. O versículo, capítulo 7, no versículo 1 diz, o que o povo deveria fazer quando ele tivesse de ser introduzido na terra, né? Versículo 7:1. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muita gente diante de ti, os heteus, giganteus, amorreus, cananeus, os perizeus, heveus, jebuseus, e gente mais numerosas e poderosas que tu, e o Senhor teu Deus tiver dado diante de ti para ferir, as destruirás totalmente. Não farás com ela aliança, nem terá piedade dela. Aqui vemos não uma rebelião, mas uma rebeldia. O que significa ser rebelde? Fui lá também ver. A qualidade do rebelde é o ato de lutar contra alguém, alguma coisa, usando força do argumento para desobediência. Amados, aqui Deus, ele, principalmente nessa questão aqui de mistura, nesta questão de o pessoal, Deus sabe como a gente é. Deus sabe que se a gente conquistar um lugar e ali sobrar daquele lugar pessoas que eram dali, com a cultura dali e que tinham o costume dali, o povo, ele era, vamos dizer assim, influenciável. O povo facilmente ele sairia da vontade de Deus, e ali o povo em rebeldia, ele acabaria se misturando. E eu acho tremendo que desses 12 aqui motivos, a rebeldia é o motivo que tem mais versículos a qual fala da ira do Senhor. Vamos para um outro versículo que está em Deuteronômio capítulo 13, versículo 12, um pouquinho além deste que nós falamos. Deuteronômio 13, deixa eu ver certinho que eu anotei a passagem aqui. Deuteronômio 13, 12 a 18. Vamos começar do 11. Olha só, o que diz Deuteronômio 13, do 11 ao 18? Para que todo Israel ouça e tema, e não torne fazer coisa má no meio de ti. Quando ouvires e disser de alguma das tuas cidades que o Senhor te deu, que há para ali habitares, uns homens de Belial saíram no meio de ti e incitaram moradores da cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, a qual nunca conhecestes. Então inquirirás, te informarás com diligência e perguntarás: eis que, sendo este negócio verdade, é certo que se fez tal abominação no meio de ti, então certamente ferirás a fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo tudo que nela houver, até animais. Ajuntará todo o seu povo ao despojo no meio da praça, e a cidade, todo o seu despojo, queimará totalmente para o Senhor teu Deus, e será um montão perpétuo, e nunca mais se edificará ali. Também nada
pegará tua mão do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e multiplique como jurou aos teus pais. E olha só, versículo 18, ele fecha da seguinte forma: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno para fazer, e for reto aos olhos do teu Deus. Amados, nós aqui estamos olhando a palavra e aprendendo. A palavra de Deus diz que a gente erra por não conhecer a Escritura e por também a gente não conhecer a vontade de Deus. A gente precisa conhecer a vontade de Deus, amados. Nós precisamos deixar a palavra de Deus entrar dentro do nosso ser. Nós precisamos ter temor e tremor diante desta palavra, que ela pode ser palavra de vida em nossas vidas. Mais um texto aqui, a qual vemos, é o texto um pouquinho mais à frente, Deuteronômio 29, a partir do versículo 18. Hoje eu vou falar vários textos, porque eu creio que a palavra de Deus fala mais do que a gente mesmo. E em Deuteronômio 29, 18, começa dizendo da seguinte forma: não haja entre vós homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, o nosso Deus, e vá servir a deuses de outras nações, para que entre vós não haja a raiz de fel e absinto. Fel e absinto são veneno, sabe? E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no teu coração, dizendo: terei paz, ainda que conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar sede à bebedice. 20. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegarão a ira e o zelo do Senhor sobre tal homem, e toda maldição descrita neste livro jazerá sobre ele. O Senhor apagará o seu nome de debaixo da terra. O Senhor o separará para o mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as suas maldições descritas neste livro da lei. A rebelião, amados, é sair do propósito do Senhor e afrontar o Senhor contra este mesmo propósito. E ainda mais, um pouquinho além, em Deuteronômio 31, versículo 17, diz assim: e assim se acenderá a minha ira. Amados, uma coisa que eu vi dá a impressão que eu nunca tinha visto, e olha que eu já li a Bíblia 8 vezes, tantas vezes que Deus fala que está irado. A hora que a gente começa a estudar, né? A gente só pensa num Deus é amor, só que Deus é justiça, amado. Deus não gosta de coisa errada. E aqui o texto do 17, Deuteronômio 31, 17 diz: assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, eu o desampararei e esconderei dele o meu rosto, para que seja devorado. Tantos males e angústia alcançarão, e dirá naquele dia: não é porque Deus não está no meio de mim
que estes males me alcançaram. Aqui, Deus faz a predição, se você ver a partir do versículo 14, sobre a rebelião do povo e os males de Israel. Olha aqui no 14, para a gente ter uma noção do que está acontecendo. 31:14. Disse o Senhor a Moisés: eis que teus dias estão chegados para que morra. Chama Josué e ponde-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordem. E assim Moisés e Josué foram e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, e a coluna de nuvem, e a coluna da nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teu pai, e este povo se levantará e prostituirás ainda após os deuses dos estranhos da terra, para o meio da qual vai, e me deixará e anulará a aliança que eu fiz com eles. Queridos, aqui fala outro assunto que me fez lembrar agora. Moisés vinha, o povo, enquanto ele tem um líder forte, amados, ele desvia aqui, desvia ali, mas o líder chama atenção, trabalha, é reconhecido e o povo volta. Mas Moisés trabalhou muito, por muito tempo. Moisés morreu com 120 anos, amados. E ele ficou, os primeiros 40 anos de Moisés, foi no palácio, aprendendo tudo, comendo tudo que é bom e aproveitando de tudo que o Egito oferecia como filho da filha de Faraó. Mas depois que nós conhecemos a história dele se revoltar, Deus trabalha de uma forma que ele não pode mais ficar ali. E ele foge. Daí ele passa mais 40 anos, sabe como? Como uma pessoa que sai do palácio, ele vai ser um simples e humilde cuidador de ovelha, que fica no sereno a noite toda, cuidando das ovelhas suas, não, do seu genro. Era um empregado do genro dele. E aí Deus chega e fala com ele. E por mais 40 anos ele pega e leva um povo de dura serviço, um povo difícil. E no finalzinho, amado, eu tenho uma mensagem que fala: sucesso sem sucessor não é sucesso permanente. A gente tem que orar, e eu oro, tenho orado e tenho identificado, amados, oração, para que, se por algum acaso uma hora a gente não esteja mais aqui, de alguma forma Deus levante alguém que continue a obra. E aqui Deus levantou, Moisés foi, Deus levantou Josué e Caleb. Josué e Caleb ainda segurou o povo com Deus, mas Josué e Caleb morreu e eles não levantaram sucessores. E quando a gente não consegue levantar um sucessor, o que acontece? Diz que depois de Josué e Caleb morrer, o povo, tem uma frase que define o caos: cada um fazia conforme bem lhe parecia. Amados, a gente não pode fazer conforme bem nos parece. E hoje nós temos uma geração que quer fazer conforme bem lhe parece. Não é o que a Bíblia diz. O que Josué diz? Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a posição que nós temos de ter, de servir a Deus. Mas não, Josué se preocupou tanto, amados, em organizar, em zelar pelo povo de Deus, em conquistar, que depois dele e Caleb, o povo
Aí vieram os juízes, porque Deus sempre traz alguém para nos direcionar. Mas aí nós já estamos em Juízes. Vamos para Juízes capítulo 2, versículo 20. Ainda quero falar mais umas duas passagens para a gente complementar e deixar bem focado sobre a importância da rebeldia. Da rebelião, aliás. Em Juízes capítulo 2, versículo 20, novamente vemos a frase: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele disse: uma vez que esse povo violou a minha aliança, que eu tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvido à minha voz, vamos o 21, não desposarei mais diante dele de nenhuma nação que Josué deixou quando morreu, para que por meio delas provar Israel, para ver se ele guardará ou não o caminho do Senhor, se andará nele como seus pais o fizeram. E assim o Senhor permitiu ficar aquelas nações e não desenterrou logo, nem entregou-as na mão de Josué. Amados, às vezes Deus pode deixar um probleminha para a gente resolver. A gente ficou relapso demais e o povo estava conquistando, de repente Josué morre, mas o Senhor falou: vou deixar uma pedra no sapato desse povo. Porque, amados, parece que quando a vida da gente está confortável demais, a nossa tendência é, deixar Deus para lá. Procurar novidade. A gente quer novidade. E por último, vou ler o último, tem mais textos aqui, mas vou ler o último texto que está em Juízes, capítulo 10, versículo 7. A última, aliás, o 6 e o 7. Juízes 10, 6 e 7. Então tornaram os filhos de Israel a fazer mal, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, a Astarote, a deusa da Síria, aos deuses de Sidão, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Armão, aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Armão. Naquele ano, oprimiram e vexaram os filhos de Israel. De 18 anos oprimidos os filhos de Israel, que estava da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade, até os filhos de Armão passarem o Jordão para a peleja. Também contra Judá, Benjamim, contra a casa dos Efraíns, de maneira que Israel ficou angustiado. Às vezes, a gente precisa de uma batalha. Às vezes a gente precisa de um revés na vida. Às vezes a gente precisa, para acordar, algo para a gente voltar para Deus. Por isso, amados, um pai só castiga aquele que ele ama. E quando há amor, a gente, mesmo que através da disciplina, mesmo que através da dor, a gente quer que a pessoa volte. Que não precise chegar a tanta mais. Vamos estar ouvindo. Nós ouvimos agora 8, falta 4. E como a Bíblia está recheada de palavras. Não seja rebelde, não
se rebele contra as coisas de Deus. Amém? Queridos, quero dar os avisos. Quarta-feira, culto de campanha. Nós temos aqui a campanha dos milagres. A questão que a gente fazemos orações. Se você tem um sonho e você precisa de uma bênção, nós estaremos aqui na quarta-feira orando. O Senhor vai estar abençoando. Também temos domingo de manhã, como hoje de manhã, bênção, nossa escola dominical, escola bíblica dominical. Temos que aprender a palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Provérbios. Se nós passarmos desse ano, já vai para 3 anos, um livro só, mas tem sido bênção. Nós falamos versículo por versículo. A gente tem aprendido muito. Versículo por versículo deste livro. E existe muitas coisas. Teve escola bíblica da gente ficar num versículo, outras em 2. E Deus tem trabalhado. E domingo, às 18 horas, culto de louvor e adoração. Amados, o culto de domingo é para adorar a Deus. Estamos prestes a entrar em uma nova semana e eu estou aqui em ação de graça ao Senhor por ter passado mais uma semana com saúde, mais uma semana assistido, auxiliado, confortado e cuidado por Deus. A gente tem que reconhecer todas essas coisas. Alimentado. Eita, Deus é bom. Amém? E queremos neste final fazer uma oração e depois dar a bênção. Uma oração para que Deus nos acompanhe mais essa semana, amados. Nós queremos, amados, se tem uma coisa maravilhosa é a companhia do Senhor. Que coisa boa demais da conta. Saber que o Rei do Universo está ao nosso lado, a força mais poderosa e criativa do universo é conosco. Isso para mim é algo sem igual. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse culto. Muito obrigado por mais esse dia que aqui estivemos na Tua casa. Queremos Te louvar, agradecer e bendizer o Teu santo e bendito nome. E clamamos, e pedimos, e rogamos que o Senhor continue conosco durante toda esta semana. Ajuda-nos, Senhor, em nosso testemunho. Ajuda-nos, Senhor, a granjear o sustento de cada dia. Ajuda-nos, Senhor, com sabedoria. Ajuda-nos, Senhor, com saúde. Proteja-nos, Senhor, de toda intempérie. Proteja-nos, Senhor, de todo acidente, de toda a arma forjada contra os seus filhos, ó Pai. Nós pedimos proteção do Senhor. Cobre-nos com o seu manto. Cobre-nos, Senhor, com a tua graça. É o que nós clamamos, ó Pai. Sê conosco, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e intercessões do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha e a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Muito obrigado a todos.